aí, nação rubro-negra, tá chegando a hora. O Mengão vai encarar o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. Depois da eliminação dos argentinos, agora é a vez de Flamengo enfrentar os alemães. E o mundo, claro, o Flamengo tá pronto para mostrar sua força pro mundo todo. E o vídeo de hoje vamos direto para a análise dos comentaristas da ESPN, que destroçaram tudo ao vivo. E falando todos os detalhes deste grande jogaço. Entra aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola no canal. E claro, galera, deixa aí o seu like. E lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Agora, bora falar do Mengão? As oitavas, vai ter brasileiro nas quartas com certeza. Um já está classificado para as quartas. Já está classificado. E aí é só ir lá no Disney Plus e beleza, eu me consagro. Você não vai se consagrar. Você vai ser glorificado. Meu Deus do diferente. céu. Aí eu gostei. Depois dessa, fazer um intervalo parado, porque a partir do próximo bloco é o Mundial pegando aqui no nosso equipe F, hein? Time argentino. Aí, sem a Argentina ser. Interromper vocês agora, porque o Bruno Henrique pede passagem. Opa. Vai falar lá pelos lados do Flamengo. O que será que vai falar do Bruno Henrique, hein? Que coisa coletiva, hein? Vamos lá. Você, tudo bem? João Guilherme, Flamengo TV. Você jogou na Alemanha, jogou no Wolfsburg. Você tem alguma lembrança, né, de algum momento lá, de algum jogo contra o Bayern de Munique, né? E agora, chegando esse jogo, um dos mais importantes da história do Flamengo, e você que é um dos caras mais importantes da história do Flamengo, gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Boa tarde a todos. Olha, João, lembrança que eu tenho é um time que marca muito forte, né? É uma equipe bem compacta e onde a gente vai ter que ter o 1 para 1, né, o mano a mano, na gíria nossa brasileira, porque assim a gente pode conseguir ter êxito dessa forma, porque é um time que marca muito mano a mano e a gente tem jogadores rápidos na frente, jogadores que pode decidir no 1 para 1, pode conseguir levar vantagem nesse jogo. Bruno, aqui você teve alguns altos e baixos, que é normal para o jogador, e de uns tempos para cá você vem numa crescente muito grande. O que você atribui a recuperação dos seus bons e grandes momentos que você vem conseguindo executar agora nessas últimas partidas? Olha, todo jogador tem altos e baixos, comigo não é diferente, não foi, né? E eu procuro sempre estar no meu melhor cada dia. Então, nesse tempo para cá, estou procurando dedicar mais ali como centroavante, né? Como eu tenho jogado, e para poder ajudar a equipe do Flamengo. Então, acho que o segredo é esse, trabalhar cada dia para poder chegar onde eu quero chegar. Ô Bruno, Thiago Leão de Zé. Você foi o único dos pendurados a entrar em campo na última partida. Teve que se policiar ali em campo, e até como é que é entrar em campo? Você vai entrar em campo num jogo como o Bayern, mas tendo que tomar cuidado, como é que vai ser isso? Olha, no último jogo, todo mundo veio falar comigo a respeito desse cartão e fiquei muito apreensivo dentro do jogo. Claro que não queria estar de fora de um grande jogo que a gente tem pela frente, mas sou experiente, consegui manter a calma ali e não chegar de uma forma mais dura e para poder levar o cartão. Mas nesse jogo agora estou bem, estou pronto para poder ajudar o Flamengo mais uma vez, espero poder ajudar novamente. Bruno, como é que você pode... Desculpa, Papa, a gente está seguindo uma ordem. Vamos lá. Ok? Não, tranquilo, não entendi a pergunta. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Você chegou no Flamengo em 2019, ganhou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, esse é o teu terceiro Mundial, tem muitos títulos, gols decisivos, frases históricas também, declarações históricas, identificação tremenda com a torcida do Flamengo. Queria saber se você já parou para pensar qual é o teu patamar e qual patamar que você chegou na história do Flamengo e o patamar do Flamengo na tua história como jogador de futebol também. Olha, acho que desde quando eu cheguei no Flamengo e outros clubes também que eu passei, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar a ganhar jogos, títulos também. É claro que aqui no Flamengo eu sou muito feliz
ganhei 16 títulos e quero poder ganhar mais, para entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. O que importa é o que vai ficar marcado na história do Flamengo, então é isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. Júlio, você espera um jogo de mais coragem, tipo o próprio Flamengo contra o Chelsea, né? Considerando brasileiros contra europeus, ou um jogo de mais precaução, inteligência tática até, né? Defesa, como foi lá o do Botafogo contra o PSG? E a outra, se você acha que você vai jogar desde o começo? Olha, como você já sabe, o Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali, todo mundo correr, todo mundo se ajudar, acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando dentro de campo, que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos, sabemos da dificuldade que vai ser e ainda não sei se eu vou ser titular. No Mundial, naquele formato antigo, né, a expectativa de enfrentar o europeu dependia muito da figura final, que vocês fizeram em 19. Agora o europeu já apareceu no caminho numa fase de grupos. O quanto já ter passado por aquele jogo do Chelsea, vivenciado aquela experiência, principalmente o desempenho, vai ser importante e útil para vocês trabalharem a estratégia desse jogo do Bayern? Olha, mudou, né, o Mundial esse ano e, como você falou, hoje a gente já enfrenta na fase de grupo o time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que fazer o que a gente fez contra o Chelsea, todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Aí, caso ao contrário, eu acho difícil se a gente não se ajudar dentro de campo, não correr. Então, essa é a minha visão. A gente sempre fica tentando decifrar o que o Felipe está pensando para escalar o time, né, a cada jogo, e a gente sabe, né, que ele faz muito de acordo com o adversário. E a gente já viu em alguns momentos em que o Flamengo precisou ter mais intensidade, ou que o jogo ia ser um jogo de muita intensidade, num ataque ali formado por você, Plata e o Luiz Araújo. Foi assim até naquela final contra o Botafogo lá da Supercopa em Belém. E acredito que talvez seja uma possibilidade para esse jogo. Eu queria que você falasse um pouco como funciona quando vocês três estão juntos em campo. O Plata pode jogar por dentro também, tem o Gerson chegando ali pelo lado direito. Falasse um pouco dessa conexão de três caras tão intensos como vocês têm. Vejo que a gente se conecta muito bem ali na frente, os jogadores rápidos, né? E hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido. O nosso zagueiro sempre fala isso, que é difícil quando tem que correr 30, 40 metros para trás. E acredito que quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto, porque ele vê a linha defensiva, as dificuldades que tem de correr para trás, e ele acaba optando para os jogadores rápidos na frente, que sabe atacar o espaço, mas também sabe jogar no pé. Então acho que é essa linha que eu vejo que ele consegue enxergar. O provável time do Bayern, a zaga, né, pensando no jogo da zaga, deve ter o Jonathan Tah, que é um zagueiro de 1,95 m, e o Dayo Upamecano, que tem 1,86 m, mas pesa 90 kg. É melhor ou pior enfrentar esse tipo de zagueiro grande? Eles são técnicos, mas eles também são muito grandes. Assim. Talvez na velocidade faça uma diferença. Qual é a forma de encarar zagueiro desse? Na minha visão, velocidade, foi o que eu acabei de falar com ela. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas ali, se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo,
acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Guilherme. Bruno, o Flamengo teria a chance de marcar um feito histórico desse Super Mundial, que era ser o único clube brasileiro a conseguir 3 vitórias. Infelizmente não aconteceu por conta do Los Angeles, no último empate na terça-feira. Queria saber de vocês assim, como é que vocês começaram depois desse jogo e principalmente pensando na projeção do que vai ser o jogo contra o Bayern no próximo domingo. Olha, a gente sabia que a vitória é o que a gente queria e também tinha um prêmio, um valor, né, que o Flamengo receberia também com essa vitória. Não é porque tinha esse valor que a gente queria perder, mas cara, a gente quer vencer todos os jogos e a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente pega uma linha de 5, né? 3 zagueiros ali, mais com 2 laterais baixo, é uma dificuldade que a gente está tendo um pouco nesse ponto e aí acabou sendo um jogo bom por Los Angeles, mas não vejo que a gente jogou mal também não, vejo que a gente fez um bom jogo. É claro que propomos o jogo o tempo todo e uma hora a bola vai acontecer de entrar e foi o que aconteceu nesse jogo. Então eu vejo isso também dessa forma, que a gente tem que projetar um jogo de cada vez. O jogo contra o Los Angeles foi dessa forma, mas contra o Bayern a gente tem que estar ligado 100% para não acontecer lances bobos para a gente deixar ele sair na frente. Né? Bruno, ninguém conhece o seu corpo melhor do que você, o seu físico melhor do que você. Lá no início do ano, se você tivesse que imaginar assim, em que momento eu queria dar minha volta por cima na temporada e aquele estalo que é para ninguém segurar mais, você imaginaria que seria justamente num jogo contra um europeu, numa Copa do Mundo de Clubes, e se você acha que esse momento da virada chegou? Cara, boa pergunta. Acho que como eu falei, eu busco jogo a cada jogo o meu melhor. E nesses jogos assim, eu costumo ir muito bem, né? Então, se for para dizer, pode ser que seja esse jogo, que eu esteja iluminado mais uma vez para poder ajudar a minha equipe. Não só eu, mas todos os meus companheiros também, que a gente possa estar numa excelente tarde, fazer um bom jogo, da forma que a gente sempre joga. Flamengo para cima, jogando para vencer, e é isso. Você sentiu essa virada, assim, exato. Bruno, quando você fala de campo de bola, mas tudo que acontece na sua vida, eu queria saber como é que está a sua cabeça nesse momento aqui, se é possível se manter concentrado só no Mundial, só no Flamengo, se fecha no valor e como você se faz possibilidade de tudo se fala. Acho que primeiramente eu procuro estar com a minha família, minha esposa, meus filhos, e eles que me dão apoio todo dia. E eu sou um cara bem reservado, sabe? Sou um cara que, gosto de estar sempre com pessoas que me ajudam de alguma forma, pessoas que querem o meu bem. Então é isso que eu sempre quero para minha vida. E tô bem, tô nos Estados Unidos com a minha família, jogando Mundial, podendo curtir também um pouco desse paraíso aqui. Então, cara, tô muito feliz, tô muito contente de estar mais uma vez representando o Flamengo no Mundial. Então, espero poder estar em outros também para poder ajudar o Flamengo. Bruno, tudo bem? Boa tarde. O Wesley falou depois do jogo contra o Chelsea que você é o primeiro a correr. É o cara que mais conquistou do elenco, junto ao Arrascaeta, mas é sempre o primeiro a correr, isso motiva os jogadores. Eu queria fazer uma comparação com 2019, porque aquela final foi uma final difícil para o Flamengo, mas o time não desistiu. O caminho poderia ser mais fácil, mas vem um Bayern de Munique, um gigante alemão. Qual a comparação que você consegue fazer para esse jogo com aquela final, onde você teve uma participação direta naquele primeiro gol do Gabigol? Cara, acho que, como você falou, e eu vejo também assim, todo mundo correndo, se ajudando. Dependendo de quem é mais velho, quem é mais novo. E esse é o espírito do time, é o espírito que a gente não negocia, o Felipe também não negocia. O Felipe cobra bastante
que a gente tem que jogar com intensidade, que a gente tem que jogar todo mundo correndo, se ajudando, porque assim a gente consegue ganhar jogos diante de uma equipe tão difícil que é o Bayern. Eu acho que se a gente correr, se a gente nos ajudar, acho que a gente tem total condições de ganhar o jogo. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. É claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, cara, vai ser um grande jogo e, como eu falei, espero que a gente seja numa tarde iluminada e que a gente possa vencer. Bruno, Chico Weber, primeiro, obrigado por tudo que você faz pelo Flamengo. Te amo, né? Cara, assim, você foi o melhor jogador, na minha opinião, contra o Liverpool com 19, contra o Chelsea você entra e muda o jogo completamente. Agora a gente vem pro Bayern de Munique. Tem alguma coisa diferente que passa na sua cabeça antes desses jogos? E como você acha que pode contribuir ofensivamente pro Flamengo, especificamente nesse jogo? Eu acho que não. Como eu falei, eu procuro sempre dar o meu melhor, cara. Nesses jogos assim, eu não sei o que acontece, mas eu me concentro mais. Não que em outros jogos eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente. E eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do zagueiro, laterais, que eu posso jogar de ponta também, que eu posso enfrentar pela frente. Então, com a minha experiência também, velocidade, cabeceio, eu procuro sempre estar no momento exato ali para poder finalizar. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo mais uma vez, diante de uma grande equipe, né? E que a gente possa vencer. A gente tem visto muitos elogios ao time do Flamengo, especialistas, a gente está aqui também falando muito bem sobre o Flamengo, mas também tem lido na imprensa alemã que eles falam que enfrentar o Flamengo, na teoria, no papel, é uma tarefa mais fácil do que enfrentar o Chelsea. E que já os adversários complicados vêm a partir das quartas de final. O que você responderia para os alemães? Acho que não, futebol é dentro de campo, 11 contra 11. Não tem essa, eles vão vir com mais do que 11, nem a gente também. Então, a gente se concentrar bastante mesmo, porque é o jogo das nossas vidas. Para eles lá pode ser dessa forma que eles pensam, mas a gente encara e pensa como uma final. Então é assim que a gente vai entrar, encarando como se fosse uma final. O Flamengo enfrentou adversários com diferentes estilos táticos, diferentes modos de jogo nessa primeira fase. O que você acha que o time poderia ajustar a partir agora das oitavas finais? Em algum momento, algum desses estilos de jogo fizeram com que o clube não desempenhasse a mesma eficiência que deveria? A gente já teve outros jogos agora também no jogo contra o Los Angeles. Quando a gente enfrenta uma equipe bem baixa, né, com as linhas bem baixas, a gente tem um pouco mais de dificuldade de entrar, porque são muitos jogadores atrás da linha da bola, com 5, 8 jogadores marcando ali à frente do gol, e é mais difícil entrar. E quando a gente joga contra a equipe que deixa a gente jogar, teoricamente que a gente consegue desempenhar melhor o nosso futebol e a nossa tática também. Então é isso. A última. Bruno, Gustavo Lopes da Zon. Eu queria te perguntar de duas gerações de jogadores do Flamengo. O Arrascaeta, que está com você desde 2019, numericamente ele está tendo um início de temporada muito bom. Quero saber se você viu alguma coisa de diferente nele e também a sua relação com ele no dia a dia. E sobre o Wallace Young, que o Felipe Luiz disse que ele já é uma realidade. Como é que é a sua relação com ele e também com os outros garotos que estão subindo aí no Flamengo? Do Arrascaeta eu vejo diferença em tudo. Ele é o 10 do Flamengo, é um craque, jogador de seleção, de Copa do Mundo, é uma referência para nós aqui no Flamengo. Um cara que eu me identifico bastante também com a sua qualidade, né, de passe, de gol também. E sempre quando eu jogo com ele, ele sempre me dá alguns toques, fala para mim ficar ligado, porque ele acha alguns passos ali meio mágico, né? Então, cara, ele é um jogador muito, muito grande e nesse jogo cresce também, tá vindo
agora de vários jogos bons. Então, espero que ele possa nos ajudar mais uma vez, como sempre está ajudando. E o Wallace Ian é um garoto, mas que eu estava até falando com o Felipe ontem, eu me identifico nele, por incrível que pareça. É um jogador que corre, que ajuda, que marca gol, e também vejo ele ser um jogador iluminado, porque tem muita estrela. Você fez gol contra o Chelsea, fez gol agora contra o Los Angeles, joga grande, ele não se esconde, um jogador que vai para cima. Então, cara, eu acho que ele vai ter muito êxito aqui no Flamengo, e vai nos ajudar bastante nesses anos que ele estiver aqui com a gente. Obrigado, Brunão. Excelente entrevista. Tá aí o Bruno Henrique batendo papo com a imprensa. Flamengo vai ter o Bayern de Munique pela frente. Ô, Zinho, eu tô vendo... O Bruno Henrique falou disso agora. O Felipe Luiz já passou por esse assunto um pouquinho na coletiva também. Alguns jogadores do Flamengo, não lembro quem, na saída de campo também falou. Do Flamengo não abrir mão da sua característica para enfrentar o Bayern de Munique. Danilo falou isso. O Danilo, perfeito, foi ele mesmo. Não abrir mão dessa característica para enfrentar o Bayern. Você acha que é muita audácia? O Flamengo deveria, de repente, dar um passinho atrás, segurar um pouquinho? Como disse mesmo o Bruno Henrique, o Bayern é melhor que o Chelsea, é mesmo, mais perigoso. Outros estão certos, é isso mesmo. Não é abrir mão das características, não. Dá para ir lá e dá para ganhar o jogo com o Flamengo sendo o Flamengo. Eu não vejo isso como arrogância, né? Audácia foi a palavra que você usou. Isso. Mas, eu vejo como que, se o Flamengo mudar a característica, vamos dizer, vou baixar minhas linhas de marcação, vou dar a bola para o Bayern de Munique, vou jogar defensivamente para só explorar uma bola no contra-ataque. Não é a característica dos jogadores que o Flamengo tem. A não ser que ele tire vários, né, bote jogadores com mais características de recomposição na marcação, ou mude o sistema tático, bote mais volantes do que jogadores de frente, de lado de campo. Então eu vejo o seguinte, a característica dos jogadores que o Flamengo tem é para eles tentarem manter o que eles vêm fazendo, o estilo de jogo. O que é? Já tentar marcar o adversário lá na frente, pressionar. Porque se você rouba uma bola, você já está próximo do gol. E você tem jogadores com velocidade, com intensidade, para ajudar nessa marcação quando ela começa lá na frente. Então, acho que isso é uma característica que o time do Flamengo tem, e ele não está deixando de respeitar o adversário, porque ele quer marcar, ele quer roubar, dentro da característica dos seus jogadores. Eu acho que não pode o Flamengo achar que vai só atacar, vai ser o time que vai propor o jogo todo, né? E achar que nunca vai ser atacado, como geralmente os jogos aqui, né, no continente sul-americano, aqui no Brasil, né, na Libertadores, o Flamengo geralmente é ele que propõe o jogo, ele que tem a posse de bola sempre. Acho que num jogo contra um jogo como esse, ele vai ter que ter a característica de esses jogadores que são mais ofensivos, também sem a bola, ajudarem a marcar, mas como o Bruno Henrique falou, com entrega, com vontade, com aplicação, com raça, com garra, com vontade mesmo, mas dentro da sua característica que são atacantes, né? Vamos dizer, vai jogar com quem? Com o Bruno Henrique de centroavante? Ele vai pressionar os zagueiros. Não está falando para o Bruno Henrique ficar lá atrás na intermediária defensiva marcando. Não. Corre aí na frente, marca, não deixa os caras respirarem na hora que for sair jogando. Vai jogar quem? O Luiz Araújo pela direita? A mesma coisa. Vai jogar o Arrascaeta com o Gerson, com o Pulgar e com o Jorginho. Pressão no meio campo, marcação forte. Competir com os caras não abrir mão da característica dos seus atletas. Não quer dizer que você não vai respeitar o adversário e não vai marcar. Tem que marcar muito, tem que correr muito, tem que brigar muito. Mas quando tiver a bola, é aquele jogo do Flamengo. Tem posse de bola, tem qualidade, acertar os passes, né, dentro da sua característica de jogo, buscar a parte ofensiva. Acho que o Flamengo tem que abrir mão mesmo. Não pode. E isso não é uma característica do Flamengo. O Flamengo é um time que trabalha a bola com objetividade. Mesmo quando para no volante, o volante olha para frente. Os passes são para frente. Eu acho que esse é um ponto bom do Flamengo. Eu não acho que seja arrogância, prepotência, nem nada disso. É o Flamengo, gente, não é o Bala Mistura.
É o Flamengo. Eu não tô falando pra você que é o Bala Mistura lá, o meu time na Vargem. E o Flamengo é o quê? É o Flamengo. O Bayern vai enfrentar quem? Vai enfrentar o Flamengo. Que é o quê? O Flamengo é incomparável. É o melhor time da América do Sul, disparado. O melhor time da América do Sul é o Flamengo. Ou vocês têm alguém quer discordar? Mas com o Bayern de Munique, como é que ficou esse incomparável? Não, eu falei América do Sul, eu não falei Europa, continente. Não, mas vai enfrentar o europeu. Vai enfrentar um europeu. Não é na América do Sul. Deixa eu dar uma informação pro senhor, seu Pascoalzito. Contra o Bayern. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar. O Flamengo, ao passar da fase de grupos, ele se classificou para a Champions League. Ele não é mais um time da América do Sul. Ele vai jogar Champions League. É Mundial de Clubes, meu senhor. Porque ele vai enfrentar o Bayern de Munique. Se passar, possivelmente ao PSG, se passar, possivelmente ao Real Madrid e se passar, possivelmente ao Manchester City. Se o Flamengo conseguir... O Flamengo está na Champions. O Flamengo não é mais Libertadores. Libertadores deu um tempo, volta lá em agosto. Você acha que o Flamengo já com o Bayern Munique não passa? É isso que você está tentando me convencer que não vai virar. Não, porque o senhor está falando América do Sul, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando, agora é Champions League. Agora é a Champions League. É Champions League pra todo mundo. Se o Flamengo for campeão do Mundial, pega uma taça da Champions e dá pro Flamengo também. Você acha que os caras do Bayern de Munique não estão olhando pro Flamengo também? Sim, claro, estão de olho. Claro! Estão de olho. Você acha que o Company tá lá passeando, ele foi lá pra curtir? Você falou que Inter e... Aqui você fica muito bem informado, aqui você tem informação leve, tem bom humor, tem debate, tem aquele pega pra capar gostoso entre o Pascoalzinhozinho. Não é? Bom, né? Bom, né, Zé? Eu adoro vir aqui de perto, aqui em loco. Pra melhorar esse pega pra capar, falta só um amendoinzinho aqui, um pastelzinho. Isso aí a gente pode providenciar. Por favor. O Zinho manda o vinho. Manda o vinho pra nós. Aliás, o Zinho, eu vou começar por ele, porque hoje o Zinho tá triste. Terça-feira. O Zinho tá triste, que eu sei, muito triste, porque não tem mais equipe argentina no Mundial, Zinho. Que situação, hein? Que tristeza. Esse é um artista. O que houve, Zinho? Conta pra nós aí. Obrigado depois do jogo. Eu torci tanto pro River ontem, cara. Como eu torci pro River, você não imagina. Rapaz, fui dormir mal-humorado. Não quis nem conversa com a Simoninha. Não tomei vinho, nada. Fiquei muito triste. Uma pena. Queria muito ver o Boca Juniors, o River Plate, na próxima fase, mas não é possível, né? Eu nunca te vi com esse semblante no programazinho, é muita tristeza, hein? Os quatro brasileiros passaram, e não tem esse negócio não, hein? Vocês estão falando aí, a Inter passou. Passou, cuidado. Se for o Fluminense que jogou contra o Borussia, me interessa jogar contra a Inter. Se for o Fluminense, né? Se for o Fluminense que jogou contra o Borussia, muito boa noite. Se for o Palmeiras que jogou contra o Porto, se for o Botafogo que jogou com o Paris Saint-Germain, não é verdade? Se for o Flamengo que jogou contra o Chelsea, aí tem brincadeira boa. Já mostraram que pode. Mas tem que ser aquele nível de foco, de determinação, não é, seu Pascoal? Tudo bem? Boa noite, Zé Elias. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zinho. Nossa solidariedade a você por esse momento triste na sua vida com a eliminação do Boca e do River. Que ele gosta muito. Então, boa noite, William. Boa noite, Zé. Boa noite, Pascoal. Boa noite, fã de esporte. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Para mim? Pode, lógico. O City já foi, eu posso falar? Então, o City, acho que agora quem pegar o City pela frente é caixão e, né? Bye, né? Eles já foram, acabou? Acabou, foi 5 só. Porque podia ter sido uma contra a Juventus, hein? Que é isso? Tudo bem, poupou e tal, mas era a Juventus. Que atropelamento, hein? Meu Deus. Jesus! Que coisa impressionante. Não foi um atropelamento assim, atropelou num time, não. No time, eu até imagino que disputam mesmo nível de competição, né? São competições internacionais que jogam os dois, se encontram frequentemente. Sim. Puxa vida, hein? Eu achei que era o Auckland jogando de alvinegro. Mas o Haaland entrou no segundo tempo. Que é aquilo, hein? E o Savinho deu uma caneta no cara. Ele dominou a bola com a esquerda, deu uma caneta com a direita. Que impressionante. O Savinho jogou demais. E que pedrada que ele pegou ali. Você viu? O goleiro não foi... Relógio, sabe, Pascoal? Depois de uma certa idade, a gente tem que ver essas coisas de relógio pra saúde. Eu tenho probleminha de pressão e tal, né?
E a primeira vez que o meu relógio falou assim, parabéns, sua noite de sono foi ótima. Não sei por quê. Foi ontem. E olha que eu já tenho esse relógio faz 1 ano e meio, hein? Foi a primeira vez. Plim! Aí minha esposa me deu até aquela cutucada. Quem é 6 horas da manhã que tá te mandando negócio aí no relógio? Eu falei, não, é que tá me dando parabéns aqui, ó. Sono profundo. Não, mas assim, modéstia à parte, né? A Inter me deixou muito feliz. Deixou contente, Me deixou né? muito Deixou contente e tal. Chivo, todo mundo lá, parabéns pela classificação. Agora é Fluminense. Entendeu? Me fala uma vez, que você viu um time argentino que está perdendo, que sai numa boa, sem querer arrumar confusão, sem querer começar a dar porrada em todo mundo, a entrar de forma violenta. Me fala uma vez. É natural, é natureza. O Pascoalzinho tem aquela palavra dele, né? Os argentinos ficaram nervosos que perdeu, Pascoal. Como é que é? Olha a treta aí, ó. Olha lá. Isso. Olha lá. Ah, que coisa triste, hein, rapaz? Depois tem a... Ele queria brigar com o Dumfries? Não, mas tem uma... Isso aí já é uma rixa desde a Copa do Mundo. Nação. Flamengo versus Bayern de Munique. Possível SAF do Mengão teve inspiração em modelo alemão dos bastidores? Vamos ver, né? O Flamengo já se inspirou no Bayern de Munique em possível SAF. Com Rodolfo Landim sendo o pioneiro da ideia, o Flamengo já se inspirou no modelo da SAF do poderoso Bayern de Munique, que será adversário do mais querido nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Bayern de Munique não é considerado exatamente uma SAF, mas opera em um modelo parecido. 25% do clube pertence às empresas parceiras Audi, fornecedora oficial Adidas e fornecedora de material esportivo, aliás, dona do estádio do time alemão. O projeto do ex-presidente do Flamengo, o Landim, dividia a possibilidade de divisão de 75% a 25%. Gente, idêntica ao do Bayern de Munique. Inclusive, o Landim chegou a se encontrar com o clube alemão na Europa durante uma viagem. Todavia, o projeto não saiu do papel. Rodolfo Landim avalia a SAF do Flamengo em valor bilionário. Isso mesmo, com o projeto que não teve ligação pela atual gestão, né, do BAP, não aprovou. Landim revelou à CNN Brasil que a SAF do Flamengo é a mais poderosa do Brasil e os valores batem na cada de bilhões de reais. Isso mesmo, muito dinheiro, viu, gente? Se o Flamengo fosse uma SAF, considerando aí o clube múltiplos do mercado e crescimento, valeria em torno de $1 bilhão, mais de 5 milhões na cotação atual. Explica aí o ex-presidente Landim. Com o BAP, Mengão pode virar SAF. A resposta é não. Luiz Eduardo o Batista, né, não tem nenhum projeto nos bastidores do Flamengo pensando em uma SAF. A ideia que era de Rodolfo Landim se encerrou assim que o Cartola deixou a presidência do time carioca. Então, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA, né? Então, a partida entre eles acontecerá no domingo, dia 29, às 5 horas da tarde, mais conhecida como 17 horas, horário de Brasília. E nos Estados Unidos, o clube alemão chega ao confronto como favorito. Entretanto, parte dos torcedores do Gigante de Munique mostram respeito ao gigante carioca, Mengão. O jogo terá transmissão ali pela Globo e também pela Caser TV para todo o Brasil.
Gente, essa notícia é do Somos Fanáticos, deixando aqui os créditos para eles. Como vocês viram, né? Poderia ser uma SAF igual o Bayern de Munique. Mas vamos provar nesse jogo que o Flamengo, mesmo sem SAF, é melhor do que o Bayern de Munique. Pelo menos é isso que a gente espera que aconteça, né? Aí no domingo. Mas deixa sua opinião aí, né? O que vocês acham sobre isso? Dá a sua opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negro e, claro, lembrando de deixar aí os créditos também para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.